vida inteira ela vai ter esse transtorno? Então, a gente não sabe a causa. A gente dizer que vai curar alguma coisa que a gente não sabe como surgiu é impossível. A gente consegue um controle. Mas o que eu comparo quando eu vou falar com meus pacientes é que é como a gente estivesse lidando com hipertensão arterial ou diabetes. É uma doença crônica que vai estar com você o resto da vida, mas que tem controle. Então dá pra gente controlar e ter uma vida próxima do normal. Isso que é o mais importante. Mas o que me grila é que não tem um... Porque assim, a pressão alta você tem, você vai lá, mede a pressão, fala, esqueci o remédio, esse remédio não está funcionando. Tem uma coisa objetiva, né? O exame da hemoglobina glicada, mais ou não sei o que, da glicose, e te fala se teu açúcar está alto ou não. Isso. Né? Você não pode, você tem que ter o ataque de pânico, eu vou chamar de ataque de pânico, porque é assim que as pessoas falam, agora não sei se medicamente está certo. Correto. Você não pode controlar, quer dizer, você não vai adivinhar, né? Ou se tem um sintoma, não tem se sinto uma dor no olho esquerdo, daí toda vez que eu vou ter o ataque eu tenho essa dor, porque aí te daria uma referência. Não, né? É mais assustador nesse sentido, porque... E daí vem o que a gente chama de medo do medo, né? Porque quando você tem uma fobia específica, no caso, medo de alguma coisa específica, assim, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo de elevador, você tem como evitar, exatamente. Tem como controlar. No caso do pânico, não. As crises, os ataques de pânico, eles surgem do nada. Do nada, exatamente. Então você fica muito inseguro de sair de casa, de passar vergonha, né? Porque é um constrangimento, tá aqui conversando, de repente passa mal. Então, eu evitava, assim, eu parei de estudar várias vezes, abandonei a faculdade diversas vezes, porque eu me sentia envergonhada, né, até aceitar a doença. Eu passava mal dentro do ônibus, indo pra faculdade, então eu já não conseguia mais ir pra faculdade, eu precisava sempre ter alguém perto de mim, enfim, até ter o controle. Mas você acha que agora, medicada e seguindo nesses últimos 3 anos, você falou que está indo... Com certeza. A sério, a Vera? Não, hoje em dia eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha antes. E você, claro, que você parou para pensar se tinha alguma coisa que te dava um sinal, apontava para alguma coisa, não tinha? Não tem. Não tem? Esse é o problema, que não coisa tem. Ameaçadora, né? É uma sensação horrível. Eu tive uma vez uma crise dessa. É? Uma vez. Aliás, foi até aqui que eu conheci a minha psicóloga, até hoje, já tem 10 anos isso, né? A Eda Fagundes. Olha foi aqui nesse programa que você conheceu. Depois de uma crise porventura que eu tive em São Paulo, num hotel, e é uma sensação realmente muito, muito desagradável, assim, é uma sensação de que você vai morrer. Tem todos que não deve dar vontade de sair mesmo. Claro, faz sentido, né? Isso e como é que você se convenceu a sair com o remédio, com a psicóloga, com tudo junto, né? Não. Tudo somado? Tudo somado. Deu força para encarar? Tudo somado, assim. Até por isso que, assim, com esse trabalho que eu desenvolvi, eu procuro orientar os pacientes que me procuram, né, sempre a buscar um acompanhamento de um psiquiatra e de um psicólogo. Eu acredito que foi essa combinação que me fez hoje ter uma vida normal. Você né? tomou estudo? Tomei, me formei, né? Eu, assim, trabalhei numa mesma empresa durante 14 anos. Ao longo desses anos eu tive algumas crises de pânico. Eu escondia porque eu tinha vergonha, eu achava que aquilo podia me prejudicar, né? Você sonha com uma promoção, alguma coisa, poxa, se alguém souber que eu tenho esse problema, quem é que vai confiar, vai me dar... Você fica muito inseguro, você passa por vários outros problemas além dos ataques de pânico, né? Autoestima. Então, assim, depois que eu comecei a levar a sério meu tratamento, que eu levei a sério minha terapia, eu passei 10 anos sem viajar de avião, por exemplo. E depois, no ano passado, a família resolveu viajar para Disney. Caramba, como é que eu vou viajar, pegar um avião, ficar tantas horas? Então eu passei um ano quase fazendo terapia e, né, me preparando para aquele momento. E deu tudo certo, sabe? Não foi simplesmente entrar no avião e vou e acabou. Não é assim. Eu vim me preparando e deu tudo certo. Então, eu procuro usar a minha experiência, né, como portadora e, assim, uma pessoa que tem muita vontade de viver apesar de tudo isso. E como o doutor falou, eu não sei se existe cura. Então, assim, me preocupa ter qualidade de vida, não importa se eu vou tomar remédio a vida inteira. Tem gente que tem pressão alta e diabetes e toma remédio a vida inteira. Então a gente tem muito medo dessa questão da dependência do remédio. Eu tinha muito medo de ficar dependente de medicação.
E hoje em dia, sinceramente, isso não me preocupa, sabe? O que me preocupa é não ter mais aquelas crises que eu tinha, isso, e conseguir levar minha vida numa boa, e aos meus shows de rock numa boa. Você fez um blog? Isso, eu fiz um blog. E muita gente te acessa e te fala. Então muita gente tem, né? Muita gente tem, muita gente tem. Eu comecei com o blog em 2007, mas eu não assinava o blog, eu usava um apelido, porque, enfim, para manter a minha história, a minha vida, né, para preservar, assim. Só que com o incentivo da minha psiquiatra, da minha psicóloga, que conheceram o meu trabalho e falaram, Karen, isso é único, elas não conheciam outra pessoa que desenvolviam aquele trabalho. Talvez por ser jornalista também, buscar informação, eu tinha essa curiosidade, eu achei que ali eu poderia passar essa informação da maneira como eu acho adequado. O portador de pânico ele fica muito sensível, muito suscetível à forma como se passa as notícias. A gente não consegue assistir um noticiário, a gente não consegue ler uma revista. Às vezes um comercial de margarina te faz ter uma crise de pânico. Então eu, como portador, eu sei como explicar a doença, eu procuro, sabe, sempre falar de uma maneira sempre positiva, né? E não passando o lado ruim da doença. Não, existe o lado bom. Eu hoje me sinto muito mais forte. A doença me fez me tornar uma pessoa muito mais forte, né? Esperançosa. Então, como é que assim, não ver o lado bom da coisa, né? Então, no blog eu procuro fazer isso. E aí começaram a me procurar, e aí elas falaram assim, assina esse blog, cara. Assina, é muito bacana. E aí, desde que eu assinei o blog, assim, os acessos começaram a aumentar, começaram a me escrever. E hoje em dia eu tenho uma média de 15, 16 mil acessos mensais, o que para um blog... É porque não é um blog de diversão. Não é, exatamente, né? É um bom público e eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens. E acabei montando um grupo de apoio também, que a gente não tinha um grupo de apoio como existe o AA, né? Eu me inspirei naquilo e montei o grupo de apoio. E como é que funciona? A gente tem reuniões mensais, por enquanto, porque o grupo está crescendo, então daqui a pouco vão ser quinzenais e tal. E a gente... São reuniões de muita ajuda, né? Todos são portadores de pânico ou ansiedade generalizada, que é um problema que eu tenho. E a gente ali conversa, troca experiências, sabe? Se fortalece. É muito, muito bacana mesmo. Tem um padrão, quer dizer, a pessoa